Bom, vamos lá. Hoje eu quero falar de algo diferente. Algo talvez que você não esteja acostumado a ver eu falando. Mas eu queria hoje te ensinar um pouco sobre isso aqui, ó, sobre guerra espiritual. Guerra espiritual, e eu tenho se preparado essa aula já há um bom tempo para que você possa entender um pouco daquilo que é guerra espiritual. Você que está fazendo parte da escola de cura, você tem que aprender um pouco daquilo que é guerra espiritual para que você possa operar em níveis de curas maiores. Então vamos lá. A guerra espiritual ela tem quatro níveis muito importantes. E cada nível ele também abrange uma camada de território. Quando a gente fala de cura interior, a gente está falando de quê? De um nível de guerra pessoal. Então, você faz cura interior com uma pessoa. Você não faz cura interior com uma multidão. Então, a cura interior ela tem várias camadas, que depois eu vou dar cada uma camada de cada curso. Uma cura interior tem várias camadas. Mapeamento de iniquidade tem várias camadas. Batalha espiritual tem várias camadas. E batalha territorial também tem várias camadas. Então, eu vou explicar para você nesse curso cada camada que existe dentro de um tema. Então, cura interior, a gente precisa entender que quando a gente está falando de cura interior, a gente está falando de algo pessoal. A gente, na verdade, precisa tirar o lixo que foi colocado nessa pessoa. O que é esse lixo? O lixo é rejeição, palavras de maldição, falta de paternidade. Então, essas camadas, a gente, como ministro do Evangelho, a gente tem que analisar essas camadas e dentro dessas camadas a gente vai fazer a libertação do indivíduo, da pessoa que a gente está fazendo. Então, quando a gente fala em cura interior, a gente está falando de uma pessoa específica que quer se libertar de um vício, que quer se libertar de uma mágoa, de uma raiz de amargura. Depois eu vou explicar o que é raiz de amargura. Então, quando você fala em cura interior, você está falando de pessoas, trabalhar com pessoa. E um outro nível da guerra espiritual é mapeamento de iniquidade. Quando a gente fala de mapeamento de iniquidade, a gente está falando de algo maior. A gente está falando de trabalhar com família. Por quê? Porque você vai fazer uma análise agora da família em torno da pessoa que você está fazendo cura interior. Então, muitas vezes, você não vai conseguir acessar aqui na cura interior a vida da pessoa, você acessa no mapeamento de iniquidade. Por quê? Porque foi algo que foi feito na geração dela e passou para a carga genética dela. Então ela vive naquela prisão sem saber por que ela está lá. Então é no mapeamento de iniquidade, onde você vai fazer o mapeamento da família, é onde você vai entender qual é o problema da pessoa, qual é aquilo que bloqueia ela. Então, quando a gente fala de mapeamento de iniquidade, a gente está falando de trabalhar com família. Então, o terceiro nível de guerra espiritual é a batalha espiritual. Quando a gente fala de batalha espiritual, a gente já não está falando mais de pessoa, de família. A gente está falando de igreja. Batalha espiritual é algo relacionado à igreja, a ambiente onde a igreja está crescendo. Por quê? Porque o inimigo ele vai tentar de alguma forma abafar aquilo que está acontecendo. Seja um avivamento, seja uma explosão de curas, de milagres, seja algo que está acontecendo naquela igreja ali. Muitas almas estão se convertendo ao Senhor. Então o inimigo ele vai tentar de alguma forma contra a igreja para tentar dividi-la. E aí a gente tem várias camadas e que o inimigo pode usar para tentar destruir uma igreja. Um exemplo básico é levantar um espírito de Jezabel para poder quebrar
a comunhão da igreja. Uma vez que esse espírito de Jezabel se levanta, e normalmente esse espírito de Jezabel, ele é um profeta que é reconhecido, mas que colocou vaidade no seu coração. E aí, o que acontece? Divisão. O espírito de Jezabel, ele vai tentar trazer uma divisão dentro da igreja. Você entende isso? Então, essa aí é uma das camadas da batalha espiritual que a gente vai ensinar no nosso módulo Guerra Espiritual. E esse vídeo é para você que quer ser um guerreiro do Espírito. Outra batalha é a batalha territorial. Eu tenho um amigo lá em Fortaleza que ele sempre está orando nas praças, ele sempre está orando nas pontes. Ele fez um mapeamento de toda a área da onde ele mora, ele começou a orar. O que aconteceu? A igreja dele cresce. Então, quando a gente fala de mapeamento territorial, é aquilo que Josué fez quando foi invadir Jericó. Ele foi lá mapear a cidade. E o mapeamento territorial, ele é algo que, quando você for fazer, você vai fazer através de atos proféticos. Mais para frente eu vou falar isso. Atos proféticos. O que Josué fez para ganhar Jericó? Ele fez atos proféticos. Então, quando você entra em uma batalha territorial, você entra direto com o trono do Senhor. E é o Senhor que vai te dar esse ato profético para que você ganhe o território. Então, o vídeo é curto, se prepara porque a gente vai ter várias aulas, a gente vai falar sobre isso, guerra espiritual, cura interior, a gente está falando de pessoas, mapeamento de iniquidade, a gente está falando de família, batalha espiritual, a gente está falando de igreja e batalha territorial, onde é um território, é luta por um território. Amém? Então, fica nesse vídeo aí, olha um pouquinho e até mais.